Já abrimos a sala? Beleza, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra. O pessoal já está chegando aqui na sala. Bom, espero que vocês estejam aproveitando a Conexão CIE Rio, nossa feira de oportunidades, de desenvolvimento. Nós já tivemos aí a palestra de inauguração do nosso CEO, falando sobre a carreira dele, sobre, né, como ele foi de estagiário a CEO. Nós tivemos uma palestra sobre as questões de recrutamento e seleção, e agora a gente tem um tema interessantíssimo, que é a aprendizagem 360 graus. E aí a Érica, que é a nossa convidada, vai explicar muito bem como é que funciona, mas basicamente entre a razão e a emoção, como as emoções afetam a nossa aprendizagem. E a Érica, que é a nossa palestrante aqui, hoje convidada, primeiramente já queria de antemão te agradecer, Érica, por ter topado o convite de estar aqui com a gente hoje, compartilhando esse momento com os nossos participantes. A Érica é doutora em educação, é mestre em humanidades, culturas e artes, e é psicopedagoga também e graduada em letras. E além disso, ela hoje é proprietária do Instituto de Neuropatias Integrativas Fênix. Tá? E aí ela vai falar um pouco melhor sobre o trabalho que o Instituto realiza. Eu vou deixar também aqui o Instagram do Instituto para quem estiver nos assistindo seguir e conhecer um pouquinho melhor sobre o trabalho. Tá? Érica, boa tarde, seja muito bem-vinda e mais uma vez, muito obrigada por ter topado esse convite. Oi, Luan, boa tarde a todos e todas, boa tarde, queridos aprendizes. Falo querido aqui porque eu já fui educadora de jovens aprendizes, então realmente tenho esse carinho pela aprendizagem, né? Conheço esse processo. Nunca fui aprendiz, mas estive muito tempo com aprendizes e também iniciei a minha carreira no mundo do trabalho muito jovem, né? De forma não regulamentada, como o jovem aprendiz tem essa possibilidade, essa oportunidade, mas aprendendo, né? Na época eu nem ouvi falar, né, na lei da aprendizagem, e hoje essa oportunidade de ser aprendiz e de poder se desenvolver, quem está aí inserido nesse contexto da aprendizagem, acho que tem que procurar aproveitar ao máximo de todas as formas, né? Eu sou Érica Aragão, como o Luan falou, eu sou professora, sou psicopedagoga, mestre em Humanidades, Culturas e Artes e doutora em Educação. Desde que eu me formei em letras na UFRJ, que uma coisa sempre me incomodou muito, eu tive uma inquietação que veio batendo no meu peito, né, na minha emoção e na razão também, que é como aprendemos, por que aprendemos, quais as nossas necessidades diante da aprendizagem, né, e como podemos aprender mais, né? E aí, por meio dessas perguntas, dessas inquietações, eu fui fazer psicopedagogia, que foi a minha especialização, que eu tenho muito carinho, né? E que trouxe bastante conhecimento em relação ao tema que a gente vai abordar aqui hoje, né? Hoje eu também sou CEO, né, de um instituto com a doutora Andressa do Amaral, que participa também, não tão diretamente quanto eu, porque ela tem uma clínica em campus, ela também seguiu pela área da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, que é uma outra pós também que eu estou fazendo agora. E aí, através desse caminho, a gente foi aliando a questão da educação, do desenvolvimento e da saúde, porque para aprender a gente precisa também ter um cérebro saudável, né? Ter a conexão não só com o nosso sistema nervoso, mas com as nossas emoções, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso agora, né? Primeiro, porque esse título, né? Por que eu falei aprendizagem 360, né? Porque a aprendizagem não envolve só você estar num espaço de aprendizagem e falar, opa, agora eu vou aprender porque tem alguém aqui passando conhecimento para mim. Não é isso, não é tão simples assim, né? A aprendizagem, ela envolve diversos fatores, diversos recursos, num contexto que tem que ser, precisa ser adequado para que ela ocorra plenamente e cada um da sua forma, da sua maneira, porque cada indivíduo é um indivíduo. O que é um grande desafio para os professores, né? Porque estar diante de uma sala de aula ou estar ministrando um treinamento, passando conhecimento para um grupo de pessoas tão diversificadas,
que têm emoções diferentes, que têm um sistema nervoso que é comum entre todos, mas que tem as suas peculiaridades, as suas diferenças. Então, isso é um grande desafio, tanto para os professores quanto para as pessoas que estão no contexto da aprendizagem, que também têm que saber lidar com a diferença e com a socialização diante dessa complexidade de estar entre tantas pessoas diferentes, que aprendem em ritmos diferentes, em situações diferentes, de forma diferente, tá? Por que que eu falei entre a emoção e a razão? A gente foi educado numa sociedade, né, a escola e a universidade, e até mesmo as instituições de aprendizagem no geral, e aí não falo só aprendizagem como projetos de jovem aprendizes, mas qualquer instituição educativa, até hoje ainda associa muito a aprendizagem à cabeça, né? A emoção ela muitas vezes fica de lado. A escola, a universidade, os espaços de aprendizagem são muito focados no racional, na cabeça, né? Tanto que existem até expressões aí do senso comum em que associam a cabeça à razão, à inteligência, né? E não tem por que não associar também, porque a gente tem o nosso cérebro no encéfalo, na cabeça. Porém, o nosso corpo e as nossas emoções, eles estão o tempo inteiro conectados, não há nenhuma desconexão entre o cérebro e o corpo. Na verdade, o cérebro é o nosso grande maestro que coordena, né, que comanda todas as funções do nosso corpo, né? Tudo antes acontece aqui. Porém, quando a gente também mexe o nosso corpo, quando a gente estimula o nosso corpo, a gente também está estimulando aqui. E eu vou falar um pouquinho mais à frente melhor sobre isso. E aí, para a gente entrar nessa questão das emoções, por que que as emoções são tão importantes para a aprendizagem, né? Um dos vieses desse 360 graus aí que eu falei, a gente precisa compreender o que que é o sistema límbico. O sistema límbico ele tem uma função predominante, muito ativa e importante para a aprendizagem. O sistema límbico ele tem uma função psíquica de avaliar as circunstâncias da vida, de realizar a integração com o nosso sistema nervoso, com o sistema endócrino e até com o sistema imunológico, tá? E aí ele organiza a reação adequada que nós vamos ter diante de todas as circunstâncias da vida, tá? Então, sendo assim, o sistema límbico, né, esse grande intermediário aí entre a razão e a emoção e entre o cérebro e o nosso corpo, né? Com certeza isso vai influenciar na nossa aprendizagem. Ele também é conhecido como o cérebro emocional. Muita gente chama o sistema límbico de cérebro emocional. E como é que funciona esse cérebro emocional, né? Érica, exatamente o que ele faz ou o que ele tem a ver diretamente, de forma mais simples, com a aprendizagem? Porque ele é responsável pelas respostas emocionais, tais como, por exemplo, a sua memória, comportamento, a motivação e a aprendizagem em si. E para aprender, a gente precisa de memória, precisa de motivação e precisa também de um comportamento ou habilidades, atitudes, né, que vão contribuir nesse processo de aprendizagem, digamos, de ensino-aprendizagem, porque para a gente aprender, algo precisa também nos ensinar, não necessariamente uma pessoa, né? A aprendizagem pode ser mediada por outros instrumentos. Às vezes você aprende sozinho, entre aspas, né? Mas com um conteúdo que alguém criou, né? Com um filme, com uma série que você assiste. Então, tudo de certa forma que a gente observa, tudo de certa forma que a gente vivencia e que a gente experimenta, contribui para a nossa aprendizagem, tá? Ok, mas o que que é aprendizagem, né? Como é que a gente pode definir aprendizagem? Isso é muito individual, muito único. Mas se a gente tem um conceito de aprendizagem que eu acho que aborda essa questão aí que eu trouxe da aprendizagem 360 graus, a gente pode dizer que ela é um processo que a gente tenta desenvolver as competências, as habilidades, os conhecimentos, os comportamentos, valores que vão sendo adquiridos e que vão sendo modificados. Então, a aprendizagem tem a ver com mudança, né? Com modificação, com mudança.
E a partir dessas mudanças, a gente pode alcançar resultados que a gente gostaria ou não, né? Através dessas experiências que a gente passa, dessas formações, que se dá através dessas trocas estabelecidas em ambientes de aprendizagem que podem ser mais formais, como uma escola, universidade, uma sala de aula, o CIEE, por exemplo, ou informal, como, por exemplo, na família, num grupo de cultura que você participa, num grupo de socialização da igreja ou da sua instituição religiosa. Então, esses outros ambientes, essas outras experiências, elas também contribuem para a nossa aprendizagem, principalmente porque muitas vezes elas estão ligadas à nossa emoção, à nossa motivação de estar ali aprendendo. Ok? Até agora tudo bem, gente? Luan? Ok? Perfeito, vamos seguindo. Tá. Então, para aprender, eu falei que a gente precisa de mudança, né? De mobilizar emoções, basicamente, tá? Mas a gente precisa também de socialização, ou como algumas pessoas abordam, que é bastante interessante esse termo, de mediação. Como é que ocorre essa mediação? O que que é a mediação, né? Mediação tem a ver com meio, né? Com medida, com médio aí, né? Então, a gente precisa, é como se fosse um triângulo em que existe ali o ser aprendente, né? O aprendiz, o ser ensinante, entre aspas, né? Ou mediador que vai ali provocar esse conhecimento. E aí eu falo provocar porque não necessariamente ele vai passar esse conhecimento, né? E a gente precisa também de uma estrutura de conteúdo, de contexto, de informação que vai contribuir para essa aprendizagem. E aí, nesse triângulo, é muito importante que a gente se disponibilize a estar nesses espaços, sejam eles quais forem, para poder socializar, porque, por exemplo, do 0 aos 6 anos de idade, a criança ela vai aprendendo pela socialização, né? Antes dela entrar na escola, aos 5 anos. Hoje em dia as crianças entram muito cedo na escola, né? Na creche e tal. Mas ela passa muito mais por um processo de socialização do que uma aprendizagem formal. Porém, ela já vai aprendendo. É por meio da socialização, dessas trocas, que ela aprende a falar, que ela sai do balbucio para elaboração mais complexa de uma palavra, e da palavra para uma pequena frase, de uma pequena frase para uma oração maior, e de uma oração, depois que ela for crescendo, para os discursos, para os textos, né? Ok, então eu falei que precisamos mobilizar as nossas emoções, precisamos de socialização e precisamos de mediação. Porém, mesmo que todos os componentes estejam alinhados, para que a gente aprenda, nem sempre a gente consegue aprender da maneira como gostaríamos. E aí, isso pode ter a ver com diversos fatores, que podem ser de fundo neurológicos, psicopedagógicos, do próprio pedagógico em si, né, do próprio conhecimento da pessoa que está mediando esse conhecimento, ou algum transtorno do neurodesenvolvimento. O que seriam os transtornos do neurodesenvolvimento? Ou alguns falam transtornos de aprendizagem, mas são coisas diferentes, tá? O transtorno do neurodesenvolvimento são transtornos neurobiológicos, né, ou neurofisiológicos. Eles nascem com a gente, né? Há estudos que apontam que isso pode ter acontecido no parto até, alguma lesão no cérebro, ou que seja genético, tá? Então, há diversos estudos que apontam para esses dois caminhos. E as pessoas que têm transtornos de neurodesenvolvimento, elas costumam ter TDAH, transtorno do espectro autista, ou autismos, como a gente tem dito, porque são diversos os autismos, né, as formas como eles se manifestam, ou até mesmo altas habilidades de superdotação, tá? Esses transtornos, a altas habilidades de superdotação, por exemplo, as pessoas falam, mas isso aí é um benefício. Depende, tá? Depende porque, às vezes, o ambiente, a socialização, a mediação não é feita de uma forma adequada para atender essa pessoa que tem esse tipo de transtorno. E aí começa-se a mexer com as emoções dela, e quando mexe com a emoção, interfere na aprendizagem, tá?
Os transtornos de aprendizagem, como dislexia, descalculia, que são dificuldades, né, de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, no caso que eu estou falando, específicas, que pode se manifestar em transtornos ou não, porque às vezes é só uma dificuldade mesmo, e não é um transtorno, elas também devem ser olhadas de maneira pedagógica, social e clínica, né, na área de saúde também. Então, essas pessoas, né, eu, por exemplo, eu tenho TDAH e eu fui diagnosticada agora depois de adulta, depois que eu fiz pós em psicopedagogia e depois de muitos anos tendo transtorno de ansiedade generalizada. E quando eu entrei no doutorado, eu piorei muito, no mestrado e no doutorado. Eu comecei a ficar muito inquieta com o meu comportamento, algumas coisas que eu não conseguia mudar sozinha e com as minhas dificuldades, porque eu sabia que eu tinha inteligência para aprender, né, que muitas vezes eu compreendia as coisas, mas eu não conseguia dar conta de terminar, de concluir ou de focar, porque a gente precisa de atenção, de foco, né, para aprender. E aí eu fui procurar um neuropsiquiatra e fui diagnosticada com aquilo que eu já sabia que eu tinha, né? Eu tive o laudo, a confirmação. Então, esses transtornos, eles, dependendo do grau do transtorno, eles não impedem a pessoa de aprender. Porém, a pessoa precisa cuidar, porque já que a aprendizagem é um processo que envolve diversos fatores, um dos fatores é cuidar bem do seu sistema neurológico e das suas emoções. Então, quem tem um transtorno de aprendizagem ou um transtorno do neurodesenvolvimento precisa de apoio, precisa de cuidado. E as instituições precisam também olhar isso com cuidado, porque são transtornos considerados ocultos. Há pessoas que não aparentam, né, que são autistas ou que têm TDAH, mas têm, e isso gera sofrimento. E uma pessoa em situação de sofrimento, ela não consegue desenvolver bem a sua capacidade de aprendizagem, tá? Uma outra questão é que dentro desse processo em que as pessoas têm dificuldade de aprendizagem, ou transtornos de aprendizagem, ou transtorno do neurodesenvolvimento, e eu falei que isso muitas vezes afeta os comportamentos e as emoções, né? Não é só o cognitivo. A gente precisa pensar que mesmo que a gente não tenha nada, que a gente não tenha nenhum laudo, a gente é ser humano e em algum momento da nossa vida a gente vai ter algum momento de fragilidade emocional, de dificuldade. E a gente precisa então aprender a lidar com as emoções, porque as emoções elas afetam diretamente a nossa aprendizagem. E aprendizagem é o processo pelo qual a gente vai adquirir as nossas habilidades, competências, atitudes para ir para a vida, para o mercado de trabalho, no caso vocês, né, aprendizes, para o mundo mesmo, né? Para lidar com as pessoas, com as situações desafiadoras. Então, é muito importante que a gente cuide das nossas emoções. Então, eu vou citar, por exemplo, aqui algumas emoções. Algumas são emoções de fato, outras podem se tornar sentimentos ou até transtornos, dependendo do grau, como elas, o grau e frequência em que elas aparecem. Então, por exemplo, o medo, a raiva, o desprezo, são emoções que interferem diretamente na aprendizagem. Quando a gente tem muito medo de algo, o que que acontece com a gente? A gente fica com desconfiança, com insegurança demasiada e muitas vezes a gente não consegue ter autoestima suficiente para ir lá e confiar naquilo que a gente sabe que a gente pode fazer, que a gente pode mergulhar e a gente não consegue. A gente não estuda o suficiente, ou a gente desiste no meio do caminho por conta de não acreditar, ou a gente sequer dá um passo, porque às vezes o medo é tão grande que impede a gente de dar um passo em função de um sonho, de um conhecimento e de desenvolver alguma habilidade, tá? Uma outra emoção é a raiva. A raiva, ela gera na gente uma descarga de adrenalina muito grande e de outros neurotransmissores também, que não vem ao caso ficar falando muito essa questão mais neurológica aqui, tá? E aí, essas descargas dessas substâncias, elas desequilibram demais o nosso corpo e o nosso sistema límbico, que eu falei lá no início. Logo, também interfere na aprendizagem, porque o sistema límbico é esse maestro que vai contribuir para a nossa aprendizagem aí. Toda emoção vai interferir na nossa razão, no nosso sistema cognitivo, tá?
o desprezo, né, a falta de motivação. Então, por exemplo, quem tem TDAH, no meu caso, né? Muitas vezes são pessoas que aparentemente são muito motivadas, alegres, falantes, né? Têm uma habilidade boa para falar, engraçadas, pagam muito mico. Eu sou bastante assim, quem Luan trabalhou comigo sabe, né? Mas há momentos que a baixa de dopamina, porque é uma questão neurológica, né? É tão grande no cérebro da pessoa que a pessoa não tem motivação, não tem força mesmo, não tem energia para realizar nenhuma tarefa. E isso é muito doloroso. Isso é muito triste, né? Porque a pessoa quer fazer algo, ela sabe que ela tem um potencial, mas ela não consegue porque o corpo dela, o cérebro dela, não permite. E há também a falta de motivação por conta de um contexto social, familiar, né? Até pedagógico, às vezes. Às vezes o contexto não contribui, o contexto desmotiva a pessoa. A pessoa está lá com seu funcionamento cerebral, seu sistema nervoso bom, né? Nada disfuncional, funcionando perfeitamente. Eis que um estímulo negativo do ambiente faz com que a pessoa tenha uma emoção de desmotivação, né? De tristeza, de desmotivação, que faz com que ela não consiga também aprender. Então, olha quantas emoções interferem na aprendizagem, né, gente? Uma outra é a ansiedade, que hoje em dia é, né, o carro-chefe aí do nosso mundo. Até porque a gente está vivendo num mundo que é muito superestimulado. E por ser muito superestimulado, esse excesso de estímulo gera mais ansiedade ainda na gente, confusão mental. Quando a ansiedade é num nível normal, porque todo ser humano precisa de ansiedade para movimentar a vida, né? Ela é como se fosse a primeira marcha ali do carro, né? Ela vai fazer você sair do lugar, ela vai gerar essa inquietação em você. Ok, até aí tudo bem. O problema é quando a ansiedade vira patológica, vira doentia, vira um transtorno. E aí isso com certeza vai interferir na vida inteira da pessoa e também nos processos de aprendizagem dela, porque a pessoa não consegue ter organização, foco, fica muito inquieta, levanta muitas vezes, não tem um tempo de concentração adequado, como é o caso também do TDAH. E isso também vai interferir para que a pessoa aprenda, porque para a gente aprender, além de precisar estar motivado, a gente precisa estar concentrado, a gente precisa de concentração também, tá? Ok até aí, Luan? Tudo bem? Eu não estou olhando a tela aqui porque eu estou dando uma olhada de vez em quando aqui no meu roteiro para não me perder. E aí, eu não estou olhando a tela o tempo inteiro, não sei se está tudo bem, tá tudo ok, né? Vou seguir então, tá? Bom, como melhorar a nossa capacidade de aprendizagem? Eis uma pergunta que muitos se fazem, né? Como melhorar a nossa capacidade de aprendizagem? Eu falei várias situações aqui, contextos, emoções, estruturas do nosso sistema nervoso central que interferem na nossa aprendizagem. Muitas vezes, durante a nossa vida escolar, acadêmica e até chegar ao mercado de trabalho, a gente se pergunta: por que eu não aprendo isso? Por que eu não aprendo matemática, por exemplo, que é uma área assim, que muitas pessoas têm dificuldade, né? Não é que não aprende, por que que eu não aprendo tanto matemática? Porque aprender todo mundo aprende, né? Por que que eu não consigo dar conta de fluir com esse conhecimento? De tirar boas notas, né? De não ficar fazendo um esforço, às vezes, muito grande, muito sobrenatural, para conseguir tirar uma média que é solicitada pelo contexto acadêmico. Muitas vezes isso pode estar ligado a uma questão emocional, né, psicológica, porque talvez esse conhecimento foi passado para você em um dado contexto da vida de uma forma não muito adequada, que te gerou, às vezes, um nojo, um asno, né, uma desmotivação em relação àquele conhecimento. E o mais importante, muitas vezes a gente não consegue aprender porque a gente não vê sentido naquilo que está sendo passado. Então, para a gente aprender, a gente precisa dar significado, sentido àquela aprendizagem, àquele conteúdo.
Então, por que muitas pessoas, às vezes, não se identificam com uma área, de matemática, de física, de química, porque não conseguem ver sentido isso? Não, eu não estou dizendo aqui que não tenha sentido, mas às vezes o professor tem dificuldade de atribuir, né, ou alguém que está transferindo esse conhecimento, sentido para aquela aprendizagem. E aí, isso vai desde de conhecimentos mais específicos em determinadas áreas, mais técnicos, até conhecimentos mais amplos. Por exemplo, num contexto de aprendizagem profissional, é mais fácil de você ver sentido, porque essa aprendizagem ela já está dentro de uma área que você muitas vezes escolheu, ou se não escolheu, pelo menos está tentando escolher, tentando achar o seu caminho. E isso gera uma motivação em você, gera sentido, gera desejo. E o desejo vai fazer com que você consiga aprender cada vez mais, tá? Diante de um contexto em que a gente não vê significado, não vê sentido na aprendizagem, a gente tende a desmotivar, a gente tende a sentir desprezo e a gente tende até ter ansiedade quando ouve falar daquilo, porque às vezes o conteúdo ou aquela troca diante daquele conhecimento é tão sem sentido para a pessoa, ela não vê uma aplicação na vida dela, uma aplicação prática, digamos assim, que a pessoa não tem um pingo de vontade de aprender. E para aprender, tem que ter desejo, tá? Aí eu falei, então, a pergunta foi como melhorar a nossa capacidade de aprendizagem, né? Então, um dos pontos é identificar se a aprendizagem está fazendo sentido para você. Ou você vai tentar atribuir esse sentido, porque você também é responsável pelo seu processo de ensino-aprendizagem, ou esses mediadores que levam a aprendizagem, o conteúdo, as informações, as provocações para vocês, esses mediadores também têm que procurar dar sentido a essas aprendizagens. É muito importante o papel dos dois, de quem aprende e de quem ensina, né? Essa troca ela tem que ser constante, tem que ser 360. Um outro aspecto que é fundamental, ou alguns itens que são fundamentais, se referem à questão fisiológica. Então, para a gente aprender também, a gente precisa estar bem neurologicamente, bem, o nosso corpo funcionando bem. Então, alimentação, sono, hidratação, reposição de vitaminas. Porque, por exemplo, a falta do ferro, né, ela interfere muito nos processos de ensino-aprendizagem. Existem aí inúmeras substâncias que interferem, que fazem parte desses processos dos neurotransmissores que ocorrem quando a gente está ali aprendendo. Então, pode causar falta de foco, de concentração, de motivação e vai interferir na aprendizagem. Então, precisa se alimentar bem, precisa dormir bem, porque o sono é reparador e o sono vai fazer com que você consiga ser mais produtivo no dia seguinte e se hidratar bem também, porque a pessoa desidratada, além de causar diversos outros problemas aí fisiológicos, né, no corpo, em diversos órgãos, faz com que o cérebro não funcione bem, porque a gente desidratada, a gente não consegue raciocinar, a gente fica num estado de digamos assim, quase de desmaio, né? Quando a pessoa tem uma desidratação, ela fica muito mal, não consegue raciocinar, ela desmaia. Então, a hidratação interfere nesses processos aí fisiológicos dos nossos neurotransmissores, nas nossas sinapses, tá? E o outro ponto que a gente pode observar para melhorar a nossa capacidade de aprendizagem é a questão socioemocional. As nossas interações, né? Com quem que a gente interage, né? Que ambientes que a gente anda frequentando, se esses ambientes são saudáveis para a gente, se eles trazem informações, conteúdos e estímulos que são legais, que são adequados. A socialização, quem são os nossos amigos, as pessoas da nossa família, eu estou socializando ou estou me isolando demais? Não que em alguns momentos a pessoa não possa se isolar ou até necessite, é preciso isso, né? Mas a gente precisa também socializar, porque a gente aprende nessas trocas, nessas socializações. E aprende não só conteúdo acadêmico, aprende comportamentos também. A gente aprende vendo as pessoas também se comportarem ou os resultados que elas alcançaram na vida dela, tá?
A atividade física, que é fundamental, é uma atividade socioemocional e física também, em si, como no próprio nome já diz, né? Que contribui para a aprendizagem. Esses dias eu estava lendo um artigo falando que a musculação, os exercícios que, não só musculação, os exercícios que desenvolvem as habilidades dos músculos inferiores, pernas e glúteos. Já tá aí, já tem alguns artigos sobre isso, apontando que ela é uma atividade fundamental para evitar totalmente o Alzheimer, a demência. Então, malhem as pernas e o glúteo, gente, porque interfere no cognitivo. As pessoas que não têm os membros inferiores fortes, bem cuidados, têm diversos estudos já apontando que elas podem desenvolver Alzheimer, tá? A leitura, que é muito fundamental, né? Leitura, arte, porque além de estimular o nosso emocional, estimula também o nosso cognitivo, a nossa capacidade de ver o mundo, de aprender, né? De viajar sem sair do lugar, de receber diversos conteúdos, de desenvolver também a imaginação e a criatividade. E também é uma atividade socioemocional, né? E os diversos estímulos cognitivos que a gente pode receber, tanto de maneira mais formal, nas escolas, universidades, instituições de aprendizagem de ensino, como também de maneira mais informal, por exemplo, jogando com os amigos. Os jogos são ótimos instrumentos para aprendizagem, para estímulos cognitivos. Na psicopedagogia, a gente utiliza muitos jogos como estratégias de aprendizagem, estratégias de desenvolvimento, estratégias de socialização e estratégias também de habilidade socioemocional, tá? O que que esses pontos que eu coloquei aqui, como que eles contribuem diretamente na aprendizagem? Já expliquei, porém, se a gente for falar no aspecto de neuropedagógico, digamos assim, ou neuropsicopedagógico, todos esses pontos que eu apontei aqui no final, que contribuem para uma melhor aprendizagem, eles vão também liberar em vocês substâncias do prazer, que vai voltar lá para o início da nossa palestra, que vai o quê? Gerar emoções positivas. Então, essas atividades vão liberar serotonina, endorfina, dopamina, que vai ajudar vocês a ficarem mais motivados, mais concentrados, mais felizes, com mais coragem, mais ousados, né? Logo, isso vai estimular com que vocês consigam aprender nesse ciclo de 360 graus, tá? É muito importante que a gente compreenda que a gente passa a vida inteira aprendendo, né? A gente nasce aprendendo, desde a barriga, da gestação, na verdade, a gente já vai aprendendo, porque quando os nossos pais, a nossa mãe, conversa com a gente, estimula, dá carinho, isso já contribui para ter um processo de parto, né? De gestação mais tranquilo. Um parto também mais tranquilo, os estudos apontam também, né, que isso também interfere no cognitivo da criança, e a gente vai passando o resto da vida aprendendo, mesmo que não seja nos espaços formais de aprendizagem. Então, a aprendizagem é uma característica, é uma habilidade humana em que a gente precisa olhar para ela com muito carinho, né, para poder compreender que os nossos comportamentos, não é uma aprendizagem só conteudista, né? Os nossos conteúdos, mas também os nossos comportamentos, as nossas habilidades e as nossas atitudes, elas são aprendidas. E se elas são aprendidas, a gente precisa cuidar delas, tá bom? Essa é a minha contribuição aqui e eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Olá, alguém aí? Luan? Alguém respondeu aqui no chat, só que eu acho que ninguém está respondendo ali, o pessoal do CIE mesmo.
Alguém me perguntou que eu já posso até olhando aqui as perguntas para a gente ir já interagindo, né? Já que o Luan não apareceu aqui agora. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo bem? Sim, sim. Ah, tá. Obrigada, Júlia, Thaís, Ana. Que bom aí o pessoal falando que está adorando. Obrigada, gente. Deixa eu dar uma olhada então aqui nas observações e nas perguntas, tá? Para eu poder ir respondendo vocês. Tatatã, tatatã, que tema importante para educandos e educadores. A Mônica. Oi, Mônica! Que carinho que eu tenho por você, que bacana. Estou amando, me vi quase tudo que você falou. Você consegue explicar porque na hora que eu começo a estudar, eu amo. Meu cérebro parece que desliga, sinto um sono incontrolável que poderia ser. Então, a Ana me perguntou aí, gente, no chat, ela fez uma observação, eu uma pergunta. Ela diz que na hora que ela está estudando, que apesar que ela ama estudar, né, o cérebro dela parece que desliga, ela sente um sono incontrolável. Essa resposta ela tem vários vieses, né, Ana? Como eu falei, a nossa aprendizagem ela envolve vários fatores. Pode ser desde um problema fisiológico que você tenha, por exemplo, hipotiroidismo, TDAH, falta de alguma vitamina, baixa de alguma vitamina, sono ruim que você está tendo, né? Não só insônia, mas às vezes você dorme mal, acorda muito durante a noite. E aí, na hora que você vai estudar, quando a gente estuda, a gente gasta energia. O cérebro, gente, consome 20% da nossa energia, muita coisa, tá? Só o cérebro é o órgão que mais consome energia. Então, por isso que você fica cansada e você desliga. Então, provavelmente pode ter a ver com alguma questão fisiológica, algum problema de saúde, ou TDAH, tá? Mas é só fazendo uma investigação muito complexa aí para saber. Não vai sair por aí falando que tem TDAH, pelo amor de Deus, porque senão depois o pessoal fica falando, ah, virou moda, todo mundo é. Não, não é todo mundo que tem TDAH, é quem tem laudo. Só que as pessoas ficam falando que é sem ser, né? Uma coisa que é tão séria, tá? E aí, esse sono pode vir disso tudo ou pode vir de uma falta de motivação. Se for um conteúdo que você não tem, não atribui sentido para ele, o seu tempo de concentração, a sua motivação vai ficar muito baixa, logo você vai sentir sono. Por isso, tá? Então você tem que analisar, tem que ver se tem a ver com alguma questão, de saúde mesmo, fisiológica, tem que procurar um médico para saber. Ou se é alguma questão também de falta de motivação, dependendo do conteúdo que você está estudando. Ou, no caso, quando você está estudando sozinha, né? Quando você está lendo. Agora, se for, por exemplo, num contexto de uma sala de aula, às vezes também tem a ver com o pedagógico, com a pessoa que está transferindo, tá provocando, mediando aquele conhecimento, tá? O Jefferson, ele me perguntou, indica testes para verificar se uma pessoa tem TDAH? Vou te falar, o Jefferson, na internet tem um monte de testes. Alguns deles são até usados em consultório. Só que eles não determinam sozinhos se você tem TDAH, tá? E não faça, então, esse teste e saia por aí falando que tem TDAH. Eles podem indicar se você tem traços ou sintomas. E muitas pessoas podem ter sintomas. Porque, por exemplo, você pode. Vou dar um exemplo que eu acho que ninguém vai esquecer mais isso aqui. Todo mundo aqui acho que já teve dor de cabeça alguma vez na vida, né? Ou se não teve, em algum momento pode ter. Não é porque eu tenho dor de cabeça que significa que eu vou ter, sei lá, vamos supor que existe uma doença, um transtorno, que a característica dessa doença, desse transtorno é ter dor de cabeça. Então, porque eu tenho dor de cabeça, eu tenho esse transtorno? Não. A mesma coisa é o TDAH. Ah, porque eu sou distraído, esqueço as coisas, então eu tenho TDAH? Não, gente, tem tantas coisas que acontecem que podem distrair a gente, que pode fazer a gente esquecer as coisas. Para um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento, primeiro é muito complexo porque envolve uma equipe multidisciplinar. É um médico neurologista ou psiquiatra ou neuropsiquiatra, é um psicopedagogo, dependendo da situação, ou um neuropsicopedagogo, é um neuropsicólogo que faz toda a testagem, e depois o tratamento também é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, é um diagnóstico bastante complexo, porque a investigação deve ser feita desde a infância. Esses sintomas, esses traços, essas características, elas não podem ocorrer em alguns momentos específicos da sua vida. Ela tem que existir desde a infância,
com intensidade e em vários contextos da sua vida. Então, tem que atingir a sua vida social, a sua vida familiar, a sua vida acadêmica, tá? Então, é um diagnóstico complexo, tanto de autismo como de TDAH e de altas habilidades também. E a gente precisa tomar cuidado para não sair por aí falando que tem esses transtornos, porque não é tão simples assim quando, quanto parece às vezes, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nananã. A Clara, a Érica quer que eu entre? Sim, Clara, pode entrar aí. Queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, se quer falar no chat, quer escrever no chat, ou quer falar, quer abrir o microfone, quer conversar um pouquinho comigo, bater um papo, tá? Se alguém tem alguma dúvida sobre algo que eu falei, porque às vezes não tem pergunta, mas ficou alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei. Opa, estão descendo mais mensagens aqui no chat. Peraí, deixa eu ver. É que a internet está um pouquinho. A Janaína, só quem está abrindo aqui. Acho que é a internet que está lenta. Ah, tá. A Janaína perguntou assim: existe algum período do dia que estamos mais propícios para uma maior aprendizagem? Ótima pergunta, Janaína. Então, isso depende de vários fatores também, mas é muito comum e muito fisiológico que a gente consiga aprender mais facilmente durante o dia e não muito cedo. Existem até estudos, né, e reivindicações de pessoas da área de aprendizagem, né, profissionais de psicopedagogia, neurologia, que estão tentando fazer com que as escolas comecem as aulas da manhã um pouco mais tarde, porque muitas começam 7 horas da manhã, então a criança acabou de acordar, ainda está com aquela sonolência, né? E isso não é bom, a pessoa ainda não está totalmente desperta, até porque 7 da manhã, dependendo da estação do ano, ainda está até um pouco escuro. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque a luz, ela ajuda a gente a aprender. Inclusive, tomar sol também é uma coisa que eu não coloquei ali como ponto importante, e é muito importante também para a aprendizagem, né? Porque vai produzir vitamina D também, vai evitar ansiedade, depressão, vai te dar energia. Então, o período propício para atender é no momento em que você está mais desperto. E o momento que você está mais desperto geralmente, tá? A gente não pode dizer que isso ocorre para todas as pessoas, mas geralmente é ao longo do dia. À noite, a gente vai liberar uma substância, o nosso cérebro vai liberar uma substância que vai falar assim para a gente, né, para o nosso corpo: opa, é a hora de você começar a se recolher. Tanto que, quando dá a partir de 6, 7 horas da noite, mesmo que você não esteja morrendo de vontade de dormir, a tendência é que você tenha mais bocejos. Eu, quando dá 6, 7 horas, eu começo a abrir a boca, né? Porque o cérebro começa a liberar a substância, deixa eu lembrar o nome aqui que eu esqueci, melatonina, né? Que vai falar para o seu corpo: agora é a hora de dormir. Por que que não é bom pegar o celular na hora de dormir? Porque ele tem muita luz, além dos estímulos todos, né, de informação que a gente vai recebendo, a gente fica ali inquieto, querendo saber aquilo tudo, vai dando vontade de fuxicar mais, né, de passar a rolar mais o feed. Além disso, a luz do celular atrapalha o nosso sono. Então, é muito importante também fazer a higiene do sono, para que você durma bem, que no outro dia o seu cérebro esteja mais ativo para você aprender, tá? Então, Janaína, depende, porque tem pessoas que conseguem funcionar bem à noite, né? Mas isso não é comum, tá? Tem pessoas que falam: eu prefiro estudar de noite, de madrugada, porque tem silêncio. Mas não é comum. Comum é que o dia é o período que fisiologicamente o nosso corpo e o nosso cérebro está preparado para trabalhar, para gastar energia. E a noite é para a gente dormir, ok? É, Outra questão que colocaram aqui. Quais são as melhores dicas para evitar ficarmos tão dispersos? Sinto que não consigo me concentrar por muito tempo com tantos estímulos à minha volta. A sua pergunta e a sua reflexão já deu uma primeira resposta sobre isso.
que é diminuir o estímulo, o excesso de estímulo. Por que que a gente fica tão disperso? Por que que muitas pessoas estão recebendo o diagnóstico errado, às vezes, de TDAH ou estão se autodiagnosticando? Porque a gente está numa sociedade do estímulo. A gente tem diversas redes sociais, até, a gente tem acesso a um telefone, que hoje no telefone a gente faz praticamente tudo pelo telefone, a gente vai ao banco no telefone, a gente fala com um parente distante no telefone, a gente tem um despertador no telefone, a gente tem sei lá o quê, tem um monte de coisa no telefone, né? Então, antigamente, aquilo que a gente precisava buscar ou até ter, né? Às vezes você não tinha um despertador que ia lá no seu ouvido de manhã. Hoje em dia a gente tem acessível tudo isso na palma da nossa mão. E aí facilita a nossa vida? Sim, facilita. Mas também gera uma superestimulação no cérebro, que devido a essa superestimulação vai fazendo com que as nossas ondas cerebrais fiquem cada vez mais aquelas que são responsáveis pela concentração, pelo foco, né, pela aprendizagem, elas vão ficando cada vez mais disfuncionais, aceleradas, e isso vai fazer com que a gente, de fato, não consiga se concentrar direito, fica mais disperso. O que que eu indico? Diminuir os estímulos, nem sempre é possível, né, tirar todos esses estímulos, porque muitos são questão de sobrevivência, mas diminuir. Fazer higiene do sono, como eu falei, na hora de dormir, larga o celular, né? Pode botar de repente uma musiquinha tranquila de meditação, se você gostar de dormir com música, bem baixinha, para você dormir. Larga o celular pelo menos, no mínimo, 1 hora antes de você ir para a cama, tá? E fazer atividade física que estimula aí a sua concentração, o seu foco, a sua motivação. E meditação. Yoga ou meditação, eu faço yoga, me ajuda muito, porque a yoga ela estimula muito determinadas áreas do nosso cérebro, ela não é, ou a meditação, ela não é só uma atividade que mexe com o seu corpo. Aliás, nenhuma atividade mexe só com o seu corpo, porque o corpo e o cérebro estão totalmente interligados, né? Só que a yoga tem esse foco de equilibrar o tempo inteiro a mente e o corpo, então ela ajuda na sua capacidade de concentração. Até porque ela vai trabalhar a sua respiração, a sua capacidade de se manter parado. A gente vive numa sociedade que estimula a gente o tempo inteiro para o movimento. E nem sempre é um movimento saudável, às vezes é um movimento apressado, um movimento ansioso, e isso faz com que a gente fique disperso. Então, se a gente puder tirar pelo menos 20, 10 minutos do nosso dia para a gente respirar fundo, para a gente ficar quietinho, sozinho, paradinho, meditando, né? Ou fazendo um alongamento, ou até uma atividade física que seja mais intensa, porque ela também vai ajudar aí a manter a gente mais focado. Isso é fundamental. A atividade física é fundamental e a meditação também, tá bom? Exatamente. Ó, alguém falou, foi a própria Júlia, falou algo fundamental. Muito legal isso que você trouxe, Júlia. Difícil ficar parado, parece que estamos sendo improdutivos nesses momentos. A gente comprou essa ideia, né, da sociedade do capitalismo, de que quando a gente está parado, a gente não está produzindo, logo a gente é alguém descartável, não serve para nada. Mas isso nos adoece. Então a gente precisa tomar essa consciência de que a gente precisa sim aprender a ter momentos de lazer, né? Tem aquela expressão ócio criativo. A gente só vai conseguir ser criativo, funcionar bem, se a gente tiver os nossos momentos de ócio, de lazer e de ficar parado mesmo, de ficar sem fazer nada, de respirar, de fazer algo que te dê prazer ou que vai distrair você desse monte de estímulo que a gente tem no dia a dia aí, tá? Então, tentar criar essa consciência de que estar parado ou estar respirando ou estar ouvindo uma música de meditação, fazendo algo em que a gente precisa não estar produzindo algo necessariamente, é uma atividade que é sim muito produtiva. A gente acha improdutiva, mas ela é muito produtiva, porque é ela que vai manter a gente saudável para a gente conseguir viver aí essa loucura toda do mundo contemporâneo, tá? Érica, você tem alguma dica para conseguir ter hiperfoco? O hiperfoco é uma característica de quem tem autismo e TDAH. Não significa que uma pessoa que não é neurodivergente, né, neurodiversa, possa não ter o hiperfoco, mas
é muito comum no autista no TDAH. Eu tenho, quando eu amo uma coisa, quando estou muito apaixonada por algum tipo de conhecimento ou até por alguma pessoa, eu fico nesse hiperfoco, tá? Mas o que vai fazer você ter mais foco, talvez seja isso que você queira, né? Conseguir concentrar mais tempo, é aquilo tudo que eu já falei: é a alimentação, é o sono saudável e é atribuir significado e emoção àquilo que você está estudando e aquilo que você está fazendo. Ah, existem outras formas? Sim, mas são formas que eu não indico. Então, tem gente, né, tá uma modinha aí de pessoas que não têm TDAH tomando a Ritalina, que já é uma medicação muito agressiva, que infelizmente algumas pessoas precisam tomar por necessidade mesmo real, né? Senão elas não produzem, não funcionam, não vivem direito, não vivem bem. Mas pessoas que não têm baixa de dopamina, ficam tomando estimulantes à torta e à direita para poder ficar mais tempo focado, para ficar hiperfocado. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus, porque vocês não sabem o dano que vocês estão causando ao sistema nervoso central de vocês, tá legal? Não façam isso, não. Hiperfoco. Ô, Júlia, obrigada também você. Obrigada a todas. Perigosíssimo, exatamente, perigosíssimo ficar tomando essas medicações aí sem orientação médica, sem necessidade. Então, assim, tá sentindo que tá com pouco foco, concentração, né? Primeiro, faz todo um conjunto de coisas que você pode fazer sozinha, você não precisa ir ao médico, né? Faz a higiene do sono, tenta fazer uma caminhada, uma atividade física que te dê prazer, né? Para um pouco, relaxa, tal. Se alimenta bem, se hidrata na hora que você está estudando. E uma outra coisa que eu esqueci de falar, que é fundamental, o tempo também que você fica ali estudando, porque tem gente que fica, eu tenho que passar no concurso público, eu tenho que conseguir essa vaga de emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e quer ficar horas sentado estudando. Não dá, o cérebro não tem esse tempo de concentração todo. Então, o que que vai acontecer? Às vezes você até vai ficar, só que você não vai assimilar direito. Ou você vai ficar um tempo a mais, porque de repente naquele dia você estava funcionando um pouco melhor. Por exemplo, eu consegui ficar, sei lá, 3 horas direto estudando, não levantei, 2 horas. Estou dando um exemplo, tá? Eu não consigo. Você vai ficar, vai pegar aquilo ali, pode até aprender boa parte daquele conteúdo, mas depois a tendência é que você entre numa exaustão, seu cérebro fica muito cansado, seu corpo fica muito cansado. E posteriormente, se você tiver esse hábito de forçar muito para ficar focado durante muito tempo, você pode até ter, inclusive, um burnout, né? Um transtorno de ansiedade. Então, assim, tudo é o equilíbrio, tá, gente? Procurem o equilíbrio, tá legal? Obrigada, Clara, obrigada. Gente, eu vou fazer um pedido para vocês antes de vocês saírem, tá? Sigam lá o Instituto de Neuroterapias, neuroterapias, tá? Não é neuropatias, não. O Luan falou neuropatias, é neuroterapias. Por que esse nome neuroterapias? Obrigada, Luan, porque a gente quer aliar a expressão neuro, né, que vem do sistema nervoso, neurológico, com algo que é terapêutico. Por isso que a gente botou neuroterapias. Instituto de Neuroterapias Fênix e o meu Instagram também, que é Erika Aragão, tá? O meu Instagram, ele mistura lá minha vida pessoal com a minha vida profissional, mas o do Instituto é só mesmo conteúdo profissional. Então, tem vídeos bacanas lá que eu faço, que a doutora Andressa do Amaral também faz, que é a minha parceria lá do Instituto, com a doutora Andressa. Ela é neuropsicopedagoga, tem muita experiência clínica, a minha experiência é muito mais institucional, são as instituições de educação, né, que eu já passei, CIEE, Unigran Rio, fiquei 10 anos lá, e aí eu tenho uma visão muito boa em relação aos processos educativos mesmo, aprendizagem, e agora estou também fazendo o atendimento clínico, que eu também tenho essa formação lá no Instituto, junto com a Andressa. A gente tem essa visão integrativa porque a gente acredita que tascalha um monte de remédio na pessoa, ir no médico, e o médico fala: tá, você quer melhorar sua aprendizagem? Toma Ritalina, porque tem médico que é doido, que faz isso, né? Ou você tem TDAH? Ritalina.
né? Tudo é Ritalina, tudo é ansiolítico, tudo é antidepressivo, e às vezes isso não funciona para algumas pessoas. Tem gente que não responde bem, muitas pessoas não respondem bem às medicações, e existem outras formas de tratamento, de terapias que podem ajudar a pessoa a desempenhar melhor as suas atividades e as suas aprendizagens, suas habilidades e suas competências. Tá bom? É isso, quero agradecer muito, muita gratidão. Fala aí, Luan. Oi, Érica, poxa, muito obrigado. Eu acho que é um tema. Eu tive um probleminha aqui na conexão, pessoal. E aí eu não estava conseguindo nem ajustar aqui, verificar o chat e nem eu consegui voltar, né? Sair da sala e voltar. Bom, obrigado pela participação sua participação, Érica. Obrigado por ter topado o convite. Eu acho que falar sobre essa questão, né, das emoções na aprendizagem, eu vi que teve bastante, o pessoal fez bastante pergunta, né? Então é Legal. sinal de que o tema realmente é necessário, é importante. Então eu sugiro realmente que vocês sigam aí o Instituto, porque a Érica vai ter conteúdo lá sempre, né, colocando para vocês. E continue na feira, que a gente ainda tem mais uma palestra às 4 horas, tá bom? E vai ser bastante interessante também. Às 4 horas a gente vai falar sobre mercado de trabalho. Então, vocês veem que os temas hoje estão bastante diversos, né? Legal. Érica, queria que você desse, né, só um alôzinho final para a gente poder encerrar, pessoal. Sim, Deixa o sim. seu recado e a gente encerra por aqui. Quero encerrar agradecendo a vocês a oportunidade de aprendizagem, que é para mim também, sempre, né? E de troca. E de possibilidade de divulgar também o meu trabalho. Agradeço muito você, Luan, o CIEE, que é uma instituição que eu tenho muito carinho, tá? E vê aí que o pessoal coloque aí no chat, eu dei um alô aí pelo áudio. Se gostou, bota uma mãozinha, um coraçãozinho, alguma coisa, para eu ver aí como é que foi essa troca. Sei que algumas pessoas talvez até já tenham saído, porque como eu encerrei a palestra, mas, que bom, a Mônica botou ali. Mônica, muito amor. Que bom, fico feliz, gente. Bom saber ter esse retorno aí, ter esse feedback, tá? Então é só agradecer mesmo vocês e desejar muito sucesso na caminhada de vocês, na vida de vocês e que vocês se cuidem de verdade, tá bom? Vocês têm muito carinho com o corpo e com o cérebro de vocês também. Maravilha, Érica. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo tema, obrigado pela discussão, enfim, obrigado. Pessoal, a Luan, gente. desculpa, a pessoa esquecida, a pessoa muito TDAH. Corta o Luan. Ai, Luan, me perdoa pelo corte. Deixa eu só falar Imagina. mais uma coisinha para a gente encerrar. Eu vou fazer um evento do Instituto, tá? O Instituto fica em frente ao Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, entre Barra e Jacarepaguá, aquela área ali que é indefinida, uns falam Jacarepaguá, outros falam Barra da Tijuca, no edifício Vision, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3.500. Vai ser no dia 12/7. É um evento que vai envolver questões de aprendizagem. Não vai ser caro, vai ser R$ 65 com certificado. São 3 horas de evento com 3 palestrantes. O evento vai ser neurodiversidade em 3 dimensões, abordagem da saúde, da educação e da família, tá? Então, quem gosta aí desse tema, quem tem interesse em aprender mais sobre esse tema, profissionais de educação, né, psicólogos, profissionais de saúde, pais, vai ser bastante interessante e eu creio que a gente vai gerar aí bastante conhecimento, bastante aprendizagem, tá bom? Aí depois eu vou divulgar o link para inscrição, quem quiser participar ou puder divulgar, dar uma força, eu agradeço. Maravilha. Então, o pessoal que tem interesse aí, já vai seguindo o Instituto lá da Érica, o Instituto Fênix, que vocês vão ter mais informações por lá também, né? Isso, é isso. Então, Obrigada, gente. Muita gratidão. valeu, Érica. Pessoal, muito obrigado a vocês pela participação. Continuem com a gente, que a gente vai ter mais uma palestra às 4. E continuem na feira, que a gente tem muito conteúdo importante para vocês também. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.